Bem-vindo a mais um Liderando com Sabedoria. E nesta quarta-feira, nós iremos falar sobre como definir o seu prolabore. Essa é uma dúvida de muitos empreendedores, e eu digo para você, de empreendedores que têm mais de 5, 10, 15 anos de mercado. Eu já recebi aqui no Instituto pessoas que têm empresas há mais de 15 anos e dizem que não tem ainda o seu prolabore, que ainda não chegou nessa etapa. E aí é tudo uma questão de como está se pensando. Mas se você ainda não viu o vídeo de segunda-feira, onde a gente fala sobre uma outra dor muito importante dos empresários, que é como você pensar o seu financeiro para que você possa ter uma empresa saudável, e nem mesmo viu ontem o vídeo de terça-feira sobre como nós falamos de sair das dívidas, eu convido você a ir na nossa playlist e pegar esses vídeos e assistir, pois vale muito a pena. E hoje nós vamos falar então sobre definição do Prolabore. Mas antes de começar a nossa aula, peço a você que curta este vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E Prolabore, eu percebo que é um mito gerado na cabeça de muitas pessoas que começam a empreender. Nem todo mundo planeja empreender. Muitas pessoas que eu recebo aqui começaram a empreender por necessidade, ou até mesmo porque não se encaixavam no padrão de ser um empregado. E tá tudo certo, porque você tem que fazer o que conversa com você. Só que o erro foi quando a empresa começou e se misturou todas as contas da empresa. Isso fez com que a pessoa não definisse um prolabore. Mas para falar disso, assista a aula de segunda-feira, porque hoje a gente vai falar como definir esse prolabore. Então, depois que você já acertou todas as suas questões financeiras, você já não tem mais dívidas e você vai chegar nesse momento em que você vai olhar para a sua empresa e definir o seu prolabore, você tem que prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro ponto, pegue aí caneta e papel e vai anotando para você e depois refletir sobre cada um deles. Primeiro ponto, o que, que você faz dentro da empresa? Quais são as suas funções? E aí você escreve aí quais são as suas funções dentro da empresa. Segundo ponto, se você fosse pagar uma pessoa para realizar essas funções, quanto que ela receberia por isso? Entendeu? Por quê? Porque quando você crescer e sua empresa crescer, você tem que contratar pessoas para fazer o que você está fazendo, ou seja, para executar o que você está executando. E se você já saiu da execução e está no gerenciamento, você vai ter um momento que você vai ter que ter um gerente para que você vá ficar só no estratégico. E aí, essa é a importância de você definir o seu prolabore em cima das funções que você faz, porque daí na hora que você está saindo dessas funções, você já sabe quanto que você vai pagar para a pessoa que vai assumir aquela parte. E fica justo, porque o prolabore, ele é para te remunerar no que você faz dentro da empresa. E é muito normal nós, como os empreendedores, principalmente iniciando, fazermos várias funções dentro da empresa. Eu, quando abri a oficina mecânica, eu tinha que fazer o financeiro, eu tinha que fazer o marketing, eu tinha que fazer o RH, eu tinha que atender os clientes, eu tinha que orçar peça, fazer o orçamento, distribuir serviço para os mecânicos, ditar a prioridade, acompanhá-los. Tá vendo quantas tarefas? Só que, é claro, uma empresa começando, você não vai conseguir receber por todas essas tarefas. Mas fique já claro desde o início quanto que seria um profissional para cada uma dessas tarefas. E aos poucos, conforme a sua empresa for crescendo, você for tendo mais clientes, mais lucratividade, não faturamento, porque faturamento não é sinônimo de lucratividade. A gente tem que ver custos e vendas. Mas enfim, essa é outra aula.
E aí, quanto mais você vai tendo lucratividade, você vai começando a criar outros líderes. É assim que você vai criar uma empresa que se autogesta, funcionários e equipes que se autogestam, tem que ter líderes ali, que líderes que se espelhem em você, na sua cultura. Então aí você vai começar a distribuir esse seu prolabore para eles, vai começar a pagar salários para eles e assumir outras funções, funções de gestão, de gerenciamento, gestão de estratégia, e você vai começar a subir na sua empresa, construir ela de uma forma mais robusta. Então você vai anotar o quanto que você poderia pagar para cada uma dessas funções que você executa, média de mercado. E aí você vai ter uma noção de um X, e talvez esse X ainda vai ser um X muito grande, que não comporte ainda nas contas da sua empresa. Mas deixa o X aí, tá bom? Segundo ponto que você tem que olhar, quanto de dinheiro que você tem que provisionar mensalmente para você pagar 13º, férias, FGTS e todos os outros custos que estão embutidos com a sua folha de pagamento, que às vezes o empreendedor não vê. E aí, quando chega no final do ano e ele tem que pagar um 13º, ele cai no conto de pegar dinheiro do banco para pagar o 13º. Ou quando o funcionário tira férias, ele não tem o dinheiro para pagar as férias e um terço acima das férias. Então, você tem que colocar na ponta do lápis aí quanto de dinheiro mensal você já tem que ir guardando para quando chegar esse momento de você pagar o funcionário, você não passar sufoco, não depender de banco. Ao contrário, pegar esse dinheiro, guardar ele mensalmente, de preferência numa aplicação. E aí esse dinheiro vai começar a te ajudar até mesmo a render para compor essa folha de pagamento quando você necessitar. E eu falo para você, não esquece de rescisão. Dinheiro de rescisão tem que estar aí. E uma coisa que muita gente não ensina, mas eu faço por prática, por já ter passado por isso, a multa da rescisão. Porque muitas vezes você vai ver cálculos quadrados, cálculos que vêm de faculdade, onde a pessoa vai te ensinar a guardar uma parte da rescisão, mas não te ensina a guardar a multa. Então, guarde tudo, por experiência própria, guarde tudo, porque a pior coisa que a gente pode ter é um funcionário descontente, um funcionário em que você já tentou treinar, já conversou, já deixou claro, mas a cultura dele não se encaixa na sua. E aí ele está descontente ali, você não pode mandar ele embora, né? Não pode deixar ele livre para ser feliz em outro lugar, porque você não tem dinheiro para fazer a rescisão. E eu falo isso com conhecimento de causa, já passei por essa situação bem no início da nossa oficina. E aí foi um sufoco, mas sempre tem um anjo que te ajuda ali nesse momento. Então eu tive um anjo que me ajudou ali nesse momento, a gente pôde fazer a rescisão, depois eu paguei o anjo, não fui atrás do banco, mas são situações que a gente vai aprendendo com a experiência e depois a gente sabe como lidar. E eu tô te passando aqui. Então, lição de ouro, tá bom? Marque o próximo ponto aqui. Às vezes, e eu diria para você que, na maior parte das empresas, a gente tem que sempre estar se modernizando. No caso da oficina mecânica não é mais aquilo que as pessoas imaginavam antes, de um ambiente sujo, que a pessoa faz a manutenção no carro escutando o barulho do motor. Hoje em dia, os carros modernos praticamente nem fazem barulho e estão embarcados de tecnologia. E aí nós temos que ter equipamentos modernos que têm que ir atualizando de ano em ano, ou você paga atualização, ou você compra outros equipamentos, porque aquele outro que você comprou, mesmo atualizado, já não te atende mais, porque surgiu um carro novo no mercado que tem uma comunicação diferente, enfim. Então, se você está nessa situação, você tem que provisionar dinheiro para todo ano se atualizar. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, todo ano tem feira automotiva.
uma vez em São Paulo, a outra em Curitiba, e vai alternando. O ano par é em São Paulo, o ano ímpar é em Curitiba, ou vice-versa, não me recordo direito, mas em ambas as feiras, desde antes de eu abrir a oficina, eu já ia. E agora, quando eu vou com a equipe. E a gente vai na feira, vê as novidades, se interage com as pessoas, com as empresas que estão trazendo essas novidades e sempre compra coisas novas. Então, ano passado nós fomos até Curitiba. Então, se ano passado a gente foi em Curitiba, então ano par é Curitiba e ano ímpar é em São Paulo. Mas ano passado nós fomos até Curitiba, compramos novidades e trouxemos para a oficina. Este ano fomos em São Paulo, compramos novidades, trouxemos para a oficina. Sem contar que não compramos também só nas feiras, né? Comprei equipamentos novos também, elevadores novos, especialmente para os carros importados mais baixos e largos, que é uma tendência agora para a gente poder ter mais um elevador para esse modelo, porque antes eu tinha um só. E agora a gente tem dois elevadores para esse modelo, fora os outros equipamentos específicos para caminhonetes, elevadores para caminhonetes que nós já tínhamos, enfim. Então, são grandes investimentos que a nossa empresa tem que fazer ano a ano. Então, você já tem que ter no seu mindset provisionar esse dinheiro também, deixar um montante para que você possa acompanhar o mercado, possa se atualizar e até mesmo se manter entre os tops, tá bom? Mais um ponto que eu anotei aqui para você. Depois que você fizer análise do ponto 1, ponto 2, ponto 3, aí você vai definir o seu prolabore. Lembra o xão que você marcou? Agora você que foi capaz de fazer as contas, principalmente do ponto 2 e do ponto 3, você vai ver quanto que sobra em média no seu caixa para você poder definir um prolabore para você. E aí eu falo para você, você tem que ser realista no prolabore. Não adianta você querer falar assim, nossa, eu merecia um prolabore de 50 mil reais. Mas se sua empresa fatura 40, ou até mesmo se sua empresa fatura 100, mas você não tem de lucratividade líquida 50 mil reais. E mesmo que você tivesse, você não ia tirar os mesmos 50 mil reais, você tem que deixar caixa, né? Então, depois que você analisou esses pontos, você vai entrar na sua realidade e definir o Prolabore. E eu aconselho a você, se você acha que merece tirar 20 mil de Prolabore por mês, tire a metade. E depois você vai sentindo e vai poder ir reajustando isso se realmente você merecer. Por quê? Porque a diferença que ficar no caixa, ela vai compor o seu caixa, e aí no final do ano, ou 2 vezes por ano, ou como você determinar, você vai poder retirar o excesso de caixa como retirada de lucro, onde não incide impostos. Você vai retirar sem imposto, porque você já pagou imposto sobre esse dinheiro. E aí você vai consultar o seu computador certinho para ver o máximo que você pode retirar sem você pagar imposto para você tirar aí como se fosse um PLR, uma participação de lucros e resultados para quem estava acostumado com isso em empresas, né, quando era CLT. E aí é um outro jeito de você ter a remuneração de sócio da empresa. Então, se você é um sócio que trabalha na empresa, você tem que ter, além da sua remuneração de lucratividade, a sua retirada de lucro, você tem que ter um prolabore. Mas você é um sócio que você não trabalha na empresa, só investiu dinheiro, na minha opinião, você só pode retirar o lucro se houver. Então, esses são pontos importantes para você pensar, porque eu vejo muitos empresários se perderem nesse ponto. E como eu citei aqui, a pessoa que tinha mais de 15 anos de empresa, é claro que ela poderia já ter definido o prolabore dela desde o início, mas existe essa crença limitante de que eu não tenho prolabore porque mistura-se contas particulares com contas da empresa e faz um auê nas contas da empresa. Então, isso é errado. Isso é um ponto de altíssima atenção caso você ainda não tenha separado suas contas pessoais das suas contas da empresa e determinar esse prolabore. Porque quando você determina o prolabore e respeita o prolabore, todas as suas contas pessoais são pagas somente pelo prolabore, a sua empresa
vai crescer, porque vai aparecer dinheiro em caixa, você vai poder ter a cabeça mais tranquila para você poder pensar, e aí, se você trabalhar bem o seu ano, vai chegar no final do ano e poder retirar com muita alegria a sua lucratividade, né? E você vai fazer essa retirada de lucro. Outra coisa também que eu falo para você que é algo que eu faço, eu também provisiono para mim o meu 13º. E isso foi até engraçado, que quando eu abri a oficina, uma amiga minha veio fazer manutenção comigo, e ela falou, Gi, como que é agora não ter 13º? Eu falei para ela, como assim não ter 13º? Eu tenho 13º, mesmo sendo a dona da empresa. Então, eu tenho meu Prolabore mensal e eu provisiono para que quando chegue novembro e dezembro, o meu Prolabore seja pago 50% a mais em novembro e 50% a mais em dezembro, eu tendo o meu próprio 13º. Porque isso já está enraizado em mim. Eu trabalhei 17 anos numa multinacional, já tinha isso em mim, por que tirar se eu posso manter? Então é algo que eu fiz para mim, e se você gostar, você pode fazer para você também. Fora isso, eu ainda tenho a oportunidade de estar também retirando o lucro da empresa, claro, dentro do que a gente conversou aqui para deixar a empresa saudável, tá bom? Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje, que isso realmente te ajude a pensar no seu Prolabore e a deixar sua empresa saudável. E se você gostou, peço a você que deixe o like neste vídeo para que ele chegue em mais pessoas que necessitam pensar sobre esses pontos. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã às 7h27 para a nossa próxima aula. Até amanhã e um excelente e abençoado dia a todos.